Muitas famílias têm investimentos também em Portugal. A gente viu na última década uma migração grande do apetite internacional dos investidores de Miami/Orlando para Portugal, né? E você é advogado também em Portugal, e a gente, na prática, acaba consolidando muitos clientes, né, que têm investimentos aqui nos Estados Unidos e investimentos também em Portugal. Pensando nesse tipo de perfil, ou seja, eu tenho investimentos internacionais em mais de um local, o que é que você pode considerar em relação às estruturas para que exista uma eficiência tributária para o residente fiscal do Brasil, aquele que declara o ajuste de imposto lá no Brasil? Então, vamos lá. Se for, a gente sempre, para definir a questão da estrutura, a gente passa para uma análise de, por exemplo, qual o domicílio fiscal desse investidor, se ele tem até mais de um domicílio fiscal, porque hoje é muito comum pessoa com residência fiscal em 2, 3 países. Perfeito. Para que seja definida a melhor forma, o melhor veículo aí de investimento, pensando sempre na questão também sucessória, além da otimização fiscal. Então, nessa combinação de brasileiro morando no Brasil, com interesses de investimento ao mesmo tempo, simultâneos ali, Estados Unidos, Portugal, a estrutura usualmente adotada é uma estrutura bifurcada, porque não teria um benefício especificamente, por exemplo, ter uma empresa em Portugal, que por sua vez invista nos Estados Unidos, Perfeito. Sendo que o dono dessa empresa portuguesa é um brasileiro residente fiscal no Brasil. Então, hoje, por exemplo, não teria um benefício, por quê? Porque hoje tem um tratado formal entre Portugal e Estados Unidos, só que existe nesse tratado uma cláusula de limitação de benefícios. Então, você não consegue aplicar o tratado Estados Unidos-Portugal quando o controlador da empresa portuguesa, no caso, não é um residente fiscal em Portugal. Perfeito. Então, isso visa coibir a triangulação aí pelo tratado. Então, não teria um benefício fiscal ao utilizar Portugal para fazer esse investimento nos Estados Unidos e também vice-versa, uma empresa americana para fazer o investimento numa empresa lá em Portugal. Então, a estrutura partiria de certa forma bifurcada do Brasil para esse investimento e, eventualmente, o que é feito para a parte sucessória é ter uma outra empresa ou um trust intermediário que passa a ser dono das operações nos Estados Unidos e a operação portuguesa. Isso mais para a questão de regular a sucessão e ter, de certa forma, aquela blindagem em relação, principalmente, ao imposto de sucessão americano. Perfeito, que funcionaria, no caso, um offshore, né? Isso. Um offshore, senhoras e senhores, é o que está fora das fronteiras, né? Então, um offshore para os Estados Unidos é uma empresa que está fora daqui. E, usualmente, empresas sediadas em jurisdições que têm o direito britânico, né? Todas essas ilhas, têm um beneficiamento fiscal Sim. muito relevante para quem não é residente, né? O curioso é que, para quem é residente, as alíquotas são bem elevadas desses países, mas para quem não é residente... Isso, dependendo do país, acaba sendo um imposto salgado. É verdade. Quais são as principais obrigações, Luiz, que o investidor brasileiro tem que ter do ponto de vista tributário quando ele está investindo aqui nos Estados Unidos? Anuais, mensais, anuais. As obrigações, o que é que ele não pode deixar de cumprir no checklist dele e que ele precisa exigir do prestador de serviço, de quem estiver acompanhando ele nessa jornada? Então, em termos de obrigação, depende muito da estrutura em si. Então, separando aqui, fazendo uma primeira separação, por exemplo, se acabou optando por fazer um investimento diretamente na pessoa física, né? O que, sendo esse investimento, por exemplo, na área imobiliária, e esse imóvel tiver alugado, gerando uma renda aí para essa pessoa física, ela vai ter uma obrigação de reportar esse rendimento aqui para os Estados Unidos e pagar o imposto sobre esse rendimento. Então, ela tem a questão de entregar a declaração anual de imposto de renda e ela vai ter que pedir um número de identificação fiscal para que seja feita essa entrega, que aqui é o ITIN. Perfeito. Então, se a pessoa física faria a entrega do imposto de renda e teria as obrigações aí em relação ao próprio imóvel. Então, questão de pagar anualmente o IPTU, pagar, se colocou o imóvel para uma administradora fazer ali a administração, tem os custos que a administradora vai cobrar, vai ter o informe de rendimento que a administradora vai gerar para essa pessoa física. Então é um cenário que, de certa forma, é um pouquinho mais simples, mas requer esse cuidado porque tem a exposição ao imposto de sucessão. Se depois a pessoa física decide vender esse imóvel, vai ter uma retenção de imposto sobre o preço de venda desse imóvel, que aqui chama FIRPTA. Então, para evitar essa retenção do FIRPTA, que pode chegar a 15%, sobre o valor do imóvel, não é interessante ter um estrangeiro detendo esse imóvel que vai ser vendido. Então, um cenário um pouquinho mais simples, mas requer essas cautelas. Agora, o cenário onde vai ter já uma pessoa jurídica americana, então aí, além disso, você pode adicionar na equação, né, obrigações da própria empresa. Então, seja perante a junta comercial, no caso aqui da Flórida, o Sambis, todo ano tem que ficar renovando a empresa para que ela continue
ativa perante a junta comercial e possa continuar a conduzir os seus negócios. E também a questão de entrega de declaração de imposto de renda da empresa. Então, dependendo do tipo de empresa, você tem uma declaração federal e uma declaração estadual. Também, dependendo de quem são os sócios da empresa, esses sócios passam a ter obrigação de entregar declarações federais e declarações estaduais para reportar esse rendimento. Então, um checklist assim bem primário seria a declaração de imposto de renda federal, que sempre vai ocorrer, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Perfeito. E tendo pessoa jurídica americana, mais a questão da declaração, se vai ter uma declaração estadual para ser entregue ou não, e a obrigação perante a junta comercial. A depender do que a empresa faz aqui, outras licenças podem ser exigidas pelo condado, pelo município, para que a empresa possa operar. Então, e além disso, por exemplo, se envolver questão de comércio, de mercadoria, então compra e revenda de mercadoria, tem a questão de a operação poder estar sujeita ao sales tax, que aí já surge uma obrigação que é no nível do Estado. Então a empresa também passa a ter uma obrigação adicional de entregar o sales tax e, quando cabível, fazer a coleta desse imposto do seu cliente, o consumidor, e repassar para o governo. Perfeito. Chegaram algumas perguntas aqui da nossa audiência, mas eu queria explorar dois pontos antes de chegar nelas, que eu acho que são pontos que também estão no imaginário da maioria da audiência. O primeiro é em relação ao green card, né? Green card holder, né? Acaba sendo um sonho, né, de muitos brasileiros morar aqui, ter o green card, sem ter uma noção exata do que isso impacta em relação às obrigações tributárias internacionalmente falando, né? Muitas das nossas famílias são empresárias no Brasil, e no Brasil ainda o dividendo está isento de imposto, né? Ainda. O que você pode considerar sobre o que muda na vida tributária de um indivíduo que passa a ter um green card, ou seja, ele via investimento, via os caminhos usuais para a aquisição dessa cidadania? O que muda nas responsabilidades tributárias dele internacionalmente falando? Então, uma vez obtido o green card, o que acontece na prática aqui do ponto de vista fiscal é que essa pessoa passa a ser automaticamente residente fiscal nos Estados Unidos. Então, se ela, por exemplo, pegar o green card e decidir ficar um tempo no Brasil, isso vai ser irrelevante, ela vai continuar sendo residente fiscal nos Estados Unidos. Então, uma vez residente fiscal nos Estados Unidos com o green card, tributação é em base global. Então, não importa onde o rendimento foi auferido, se é no Brasil, Estados Unidos, se é Portugal, se é outro país, os Estados Unidos vai querer garfar o imposto dele. Então, a pessoa continua com a obrigação de entregar todo ano a declaração de imposto de renda e realizar o pagamento do imposto de renda americano devido. Aí, dependendo do estado de residência aqui americano dessa pessoa, também tem a obrigação de pagar o IR estadual. Então, na Flórida, só lembrando, não tem essa preocupação da pessoa física, não há o IR estadual da pessoa física. Mas por Nova York, Califórnia, já tem essa preocupação. Então, obtendo o green card, você tem essa caracterização automática da residência fiscal nos Estados Unidos. E aí também surge um ponto importante que algumas pessoas deixam de considerar, que é a questão bancária. Então, uma vez você sendo residente fiscal nos Estados Unidos, uma série de países tem convênio com os Estados Unidos para fazer o reporte de movimentação financeira que você tem em contas nesse país. Então, o Brasil é um dos signatários. Então, essa informação os bancos do Brasil acabam fornecendo para a Receita Federal do Brasil, que, por sua vez, compartilha com a Receita Federal americana, no âmbito do que é chamado de FATCA. Então, esse compartilhamento é feito uma vez você sendo green card holder, acaba o fisco americano tendo acesso a essa informação do que você mantém no exterior. Fora do Brasil. Ou seja, é uma tributação por cidadania, né? Isso. Que também tem a opção, depois de você, passando pelo green card, tem a opção de você pedir o passaporte americano, e aí também você continua como residente fiscal automático nos Estados Unidos como cidadão americano. Existe alguma tributação sobre o dividendo recebido no Brasil de um beneficiário final que seja green card holder? Sim, aqui, ao contrário do Brasil, que ainda está isento, a pessoa com green card, digamos, mantendo uma empresa no Brasil, essa empresa no lucro, gerando dividendo, esse dividendo não está isento do lado americano. Então, esse dividendo pago aí por uma empresa brasileira fica sujeito a uma tributação via tabela progressiva, que vai de 10% a 37%. Hoje, a partir do ano que vem, volta a alíquota máxima de 39,6%, salvo se o Congresso americano decidir continuar com o máximo de 37%. Tomara, fica mais barato.